Salve, irmão, tudo bom? Beleza, tá me ouvindo? Tranquilo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Rubinho, tá ouvindo aí? Tá, né? Galera, tá ouvindo? Tu- E aí, cara, tudo jóia? Tudo bom demais, graças a Deus. Você está onde agora? Tá na sua casa em Uberlândia ou tá em algum lugar, casa de parente, comendo na casa da sogra? Como é que tá? Tô na minha casa, velho. Eu tô saindo um tanto, eu tenho que ir em banco por causa de alguns negócios que eu tenho da minha família, Ah, né? Mas o restante do tempo ficando aqui. Aqui tá parecendo o centro de lançamento da NASA, de tanto computador, monitor, todo mundo trabalhando, filho estudando em casa, coisa doida, cara. eu adoro ver, cara, seus posts no Insta e as lives, sempre vídeos que você fez mostrando o cenário dos cultos e da coisa toda. É um barato, né, cara? O fato de eu fazer bastante trabalho online já há quase uma década, né? Quando poucas pessoas estavam fazendo esse tipo de coisa, fez com que hoje eu tenha uma estrutura, assim, meu espaço é muito pequeno, mas de equipamento eu tenho não só conhecimento, experiência, como eu tenho bastante coisa. Aí quando veio esse lance da quarentena, foi até engraçado, porque o conselho da igreja que eu pastoreio lá, os caras viraram e falaram assim, não, vamos fazer o culto lá da casa do Ari, que lá já tem tudo. Tá tudo Aí eu certo. falei assim, pô, cara, e é verdade, eu tenho iluminação, tenho tudo, né? Tudo. Então aqui é acender a luz e decidir o que vai fazer, né? Cara, eu estou muito feliz desse bate-papo, só porque eu te acompanho há muitos anos no mundo online, né? Tem particularmente um vídeo seu que me marcou muito, que foi quando você faz um histórico da música gospel e das bandas, assim, lembra desse? Muito legal, cara. Tomei 9 notificações de direito autoral por causa daquilo, cara. Quase que eu perdi o canal, mas aquilo foi muito legal mesmo. Muita gente falou depois, né? Ah, você tinha que fazer um outro, só de bandas nacionais. Eu falei, cara, vontade eu tenho, mas o YouTube é muito rígido com essas coisas, mesmo mostrando trechos pequenos. Ó, muita treta. Quando faço live aqui, antes de começar, uns 2 minutinhos, deixo rolando uma música e tal. Depois, quando vai para o YouTube, já recebo e-mail de direito autoral. O Rubinho tá zoando com você sem parar, cara. Ó, tá aloprando aqui, ó. Rubinho, Putz. eu não vou xingar ele aqui por respeito, sabe? Mas o Rubinho, pô, cara, gente boa demais, mora no coração da gente, Sim, sim. E tá frescão. lá em Lisboa. Rapaziada que estiver chegando, fala aí de onde vocês estão, gente. Gente, eu tô aqui no sul da Inglaterra, tá frio, tava falando que o solzinho é mentiroso, tá um dia bonito, mas tá frio. Tá quente, Uberlândia? Ah, aqui está começando o inverno até cedo, né? Nós estamos no outono ainda, né? Mas tá esfriando. Mas o frio aqui, cara, sei lá, deve dar uns 20 graus à noite. De dia tá calor. Tanto que 20 graus eu ainda ligo o ar-condicionado para manter os 20, né? Ah, legal. Olha lá, a galera mandando recado, falando que ama Diadema. Opa, conheço Diadema, que brava, já fui muito. Eu era de São Paulo. Eu sou um paulistano que não curte São Paulo, sabe? Eu tenho uma alma meio caipira, assim, eu gosto de interior. Então, assim que eu pude eu sair, fui para Santa Catarina, fui pastorear no interior de São Paulo. Mas conheço, foi aí, tava aí muito de office boy aí. Gente, cara, estou muito feliz de novo estar falando com você. Como disse, acompanho teu ministério há muitos anos. Eu conheci você, eu acho que foi através, deixa eu lembrar como foi. Conheci assim, né? Primeira vez falando pessoalmente, mas tua influência, eu acho que foi através do pessoal da Capital Augusta. Porque eu cuidava de grupos do Caminho da Graça, do Caio e tal, e eu tinha contatos em muitos lugares. Tinha um pessoal na Augusta procurando um ambiente e aí fiz contato lá com o pessoal na época. Eu não sei se era uma igreja Vineyards que não rolou. Não, inicialmente aquilo lá foi a Vineyard que abraçou. Depois, no meio do processo, deu uns estresses aí, eles acabaram desligando, se tornaram independentes, né? Nessa foi que eu acabei me aproximando ainda mais, né? Da turma e tal. Só que os processos lá não se desenvolveram, assim, a questão da sustentabilidade da ideia acabou tropeçando em algumas coisas, e aí o processo foi até saudável, onde no final a gente celebrou o encerramento das atividades ali. É porque a galera às vezes comemora muito quando se planta igreja, né? Mas a gente fica tratando alguns processos que se encerram como se fosse fracasso. E eu não acredito que aquilo foi um fracasso. Eu Sim. acredito que aquilo foi um grande experimento que acrescentou muito na vida de muitas pessoas, foi um marco na história da igreja brasileira,
E também hoje trouxe para nós aí um pouco mais de conhecimento a respeito de, se eu fosse fazer tudo de novo, um processo similar àquele que aqueles irmãos lá trabalharam, há muitas coisas que a gente faria diferente, né? Faz Cara, parte. isso que você está falando é muito legal, porque antes da gente entrar nas outras, é muito legal isso aí. Galera, vai mandando aí queria saber de onde vocês estão falando, para a gente saber. Ó, claro, teve a freestyle também, mas deixa eu falar um negócio para você. Isso que você falou é impressionante, por quê? Eu me lembro uma época que eu fiz um curso com o pessoal lá do CTPI sobre plantação de igrejas e tal, que sempre foi minha paixão esse negócio. Começava grupos como todo pastor brasileiro, maneira instintiva. Junta um povo, começa um grupo e vai, não tem planejamento, e vai, tem hora que dá certo, a maioria das vezes não dá, e aí vai. E aí você se esbarra na questão da grana e tudo isso. Aí, fazendo o curso lá, aprender sobre metodologia, etc, etc. Quando eu caí aqui na Inglaterra, o ministério que a gente participa aqui são plantadores de igreja, pela Europa e agora outros países também. E eu fui ver, meu, como é que os caras fazem? Isso que você falou é um princípio que eles têm aqui, é muito legal. Quando eu estava nos cursos aqui com a gente, conhecendo, fala assim, nós estamos desplantando uma igreja na cidade e tal. Como assim? Não, é um projeto que eu acho que será mais saudável não ter uma igreja ali. Aí eu fui vendo por quê, tá? É bem interessante, cara. Já houve, acho que 3 ocasiões em que eu fui o cara que foi lá para falar o amém para encerramento de igrejas. Uma era uma congregação nossa mesmo. Na época, a ideia foi muito mal aceita, até no ministério do qual eu faço parte, porque todo mundo falou, não, mas nós vamos andar para trás. Mas hoje, avaliando o resultado disso tudo, cara, foi muito positivo, porque nós não perdemos ninguém. Nós salvamos as pessoas antes que houvesse decepções, houvesse crises de vocação, né? Principalmente a liderança, que é a grande crise, né? As outras pessoas até encontram lugares para congregar, mas a liderança, se o cara perder ali o amor naquilo, né? Perder a motivação, às vezes fica difícil para recomeçar. E os outros 2 foram outros ministérios, que eu fui lá pregar e depois os caras falam, não, nós entendemos que chegou a nossa hora mesmo. E também tá todo mundo bem, graças a Deus. Que bom, você falou a palavra-chave, liderança, cara. É difícil achar o plantador ideal, o casal, o homem, o cara, enfim. E tem um projeto aqui de plantação de igreja na Romênia, muito louco. Bom, depois vamos falar sobre plantação de igreja, eu te falo. Mas é muito legal. Bíblia Freestyle, polêmico pra caramba, muito legal. Aí conheci teu ministério, acompanhei virtualmente tua caminhada, então por isso tem um gosto especial para mim. Eu acho que para um monte de gente que está assistindo também do teu até o alcance, né? E tudo que você tem semeado, tá bom? Gente boa, nós vamos falar de teologia hoje, hein? Vamos falar de teologia porque também um dos ambientes e cenários onde eu te assisti muito foi em ambientes teológicos. E eu vi tua entrevista no... Como é o nome, cara? Vejam só. Quem assistiu? Travou? Travou aí para vocês também ou só para mim? Alô, alô. Gente, dá um toque aí. Vocês estão... Acho que travou geral, né? Ou não? Perguntando se é arminiano. Aí, voltou. Tinha dado uma... Já... Eu sei a resposta, mas o Rubinho está perguntando. Acho que é sempre mais legal ouvir de você, se você é... cara, a gente fica sempre nessa discussão, né? Eu me converti na igreja pentecostal, então a gente tem nossos momentos, né? Aí depois eu acabei, quando conheci a questão da doutrina reformada, obviamente, assim, eu achei que o negócio era muito mais coerente, como uma proposta geral, só que o fato de eu não ter pedigree, eu não ser um cara que trilhou o caminho convencional, né, principalmente para o Ministério Pastoral, fez com que hoje eu até usasse, né, na minha biografia aí, o rótulo de recondicionado, né, que eu falo que eu sou um reformado sem garantia, né, porque o que acontece? As pessoas também, acho que está muito no assunto, né, do que a gente está falando da vaidade, as pessoas se tornaram muito idólatras desses pacotes, né, e aí os caras acham um absurdo, onde eu falo abertamente e consigo até defender com uma certa habilidade a minha fé na questão da soberania de Deus e tal, mas ao mesmo tempo eu também sei fazer a crítica, porque eu acho que isso para mim é esporte, né? Discutir é esporte. Perfeito. A mesma...
também fui criado em igreja pentecostal, me tornei um, vamos chamar assim, calvinista por conta própria, por fazer mais sentido para mim. E me senti muito tempo inadequado, porque o pessoal gosta de fechar em pacotinhos, não tem pedigree também, sobrenome, de nada disso. Porém, carismático. Então, um negócio bem Frankenstein, assim. E aí não me senti sozinho quando fui conhecendo esses caras, Mark Driscoll, John Piper e tudo que rola por aqui também. Eu falei, opa, não tô tão doido. Mano, vaidade no mundo teológico brasileiro. Já me deparei, já fui muito maltratado em menos assim, mas sei que você já passou muita experiência, não precisa citar nome, claro, mas eu acho que tem sim. Tem demais, tem demais. Muita. Cara, é muito sujo esse meio todo, cara. Os bastidores da parada, de eventos, dos grupos que, de certo modo, são os que influenciam a grande massa. É muito pior do que a galera imagina em alguns aspectos. Então, eu comecei, me confirme esse sentimento. Eu tinha a impressão que era um ringue, e do lado de lá estavam os caras da prosperidade, que a gente sempre critica, e do lado de cá estavam os mocinhos e coerentes da teologia. Aí eu falei, vou andar do lado de cá, né? E aí eu comecei a ter esse cheiro essa falta de humanidade em alguns casos. E eu me decepcionei, eu falei, puxa vida. E aí eu aprendi, a gente vai amadurecendo, né? Então, dentro disso, eu anotei algumas perguntas e eu queria colocar aqui. E a galera quiser, por favor, fique à vontade. Tem um pontinho de interrogação aí no visor de vocês. Podem mandar perguntas, mandar coraçãozinho, aviãozinho e tá tudo certo. Cara, a igreja evangélica brasileira, em média, é de 80 pessoas. A igreja verdadeira, assim, eu quero dizer a grande massa, né? A igreja evangélica brasileira é do pastor que está lá no bairro dele, com a esposa dele, tentando fazer acontecer. Ele ama Jesus, ele muitas vezes não tem recurso. O cara está lá no meião do Brasil, está no interior do Tocantins, e ele está lá, né, fazendo a obra de Deus e tal. Então, minha pergunta é, esses caras expoentes da teologia brasileira, até que ponto eles falam da realidade, do dia a dia de um pastor local? Não falam, cara. É totalmente desconectado. Tanto que uma das coisas que foi mais libertadora para mim foi entender a minha vocação para esse nicho específico, que é um nicho muito maior do que o pessoal imagina que existe. Né? A gente considera hoje que, às vezes, um pastor de sucesso é o cara que tem um prédio grande, o cara que tem um público grande. Ou, às vezes, o cara que está na mídia, né? Só que a verdade é que essas igrejas de perfil pequeno, né, até 80, 100 pessoas, que são a grande maioria, elas nunca vão conseguir nem sequer ter contato com esse tipo de gente, e a mensagem que muitas vezes chega não tem nada a ver com a realidade. Então é complicado, porque o cara fica ouvindo pregação sofisticada, no sentido de que ela está totalmente alinhada com a realidade desses caras, e depois quando traz isso para o mundo da comunidade pequena, fica essa coisa desconectada. Eu tenho feito algumas experiências aí nos últimos anos muito legais. Viajar, eu viajo há muito tempo, acho que mais de uma década aí que eu estou na estrada, pregando. Mas nos últimos anos eu tenho feito viagens do tipo assim, eu arrumo um destino e forço o destino. Então eu arrumo uma agenda, tipo assim, ano passado, em outubro agora, eu fui para Recife, tinha uma conferência e eu não fui chamado para pregar nem nada, embora acabei pregando. Eu simplesmente virei e falei, estou indo para Recife. Vai ter uma conferência debaixo de um viaduto, era na rua mesmo, e eu quero ir. Que era de igrejas de rua, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ir. A gente já foi de rua há 18 anos atrás, então eu quero participar. Eu só não tenho dinheiro, né? E aí, cara, ainda coloquei na internet, né? Galera, se entrar oferta para ir, eu já vou. Entendeu? Aí voltar, depois eu vejo como é que faz. E foi muito legal ver, por exemplo, assim, pessoas, cara, o Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana em BH, mandando mensagem, falando, tô mandando um dinheiro para você, outra igreja, outro ministério. E sabe por quê? Porque esses caras falaram assim, você nos represente lá. E aí eu falei assim, opa, peraí, então eu tenho contato, às vezes, com igrejas de perfil maior,
pastores respeitados e gente que eu respeito, que eu considero, mas esses caras são os que enxergam, sabem que tem um outro mundo no qual eles não pisam. Aí, como eu forcei essa agenda, eu dou o grito, eu faço o mapa do itinerário, onde eu vou passar. Entendeu? E aí eu divulgo isso, cara, organicamente. O que começa a acontecer? As pessoas começam a entrar em contato, você vai passar na minha cidade. Aí, ó, então vamos tomar um café. Só que na hora que você chega lá, não é mais um café. Já tem 10, 15 pessoas. Principalmente pastores e líderes. Então, eu tenho feito muita agenda nesse sentido e tem sido, assim, maravilhoso. Aí eu vou de carro, hein? Eu pego o dinheiro que daria para eu ir de avião e vou de carro para eu poder fatiando os lugares. Eu estaria fazendo, agora no mês de abril, uma viagem desse jeito até Florianópolis, né, saindo aqui de Uberlândia, passando São Paulo, descendo até Florianópolis e depois voltando pelo interior do Paraná. Mas aí veio a quarentena e zoou tudo. Esse projeto, depois da quarentena, você já tem uma parada boa lá em Joinville. Os pastores amigos meus lá vão ficar felizes de te receber, cara. Cara, eu iria passar em Joinville, eu só não lembro o nome da igreja agora também. Eu fui pastor em Joinville, conheço uma rapaziada muito legal lá. E que vai te receber com muito carinho, com muito amor, cara. Puxa, que experiência. Imagina as conversas e tudo. Isso que você falou do pastor que não pisa lá, é verdade. Meu pai era um desses, né? Pastor de igrejinha pequena e tal. E eu andava com ele e conheci dezenas de anônimos de Deus. E a igreja brasileira ainda é assim. Ó, o Rubinho tá perguntando, Vitor Azevedo, fofo, lindo. Se ele é crente. Se alguém tiver o contato do Vitor, eu tô querendo fazer uma live com ele, eu tô achando que eu vou remir esse cara aí, viu? A galera tá queimando ele tanto que eu já tô começando a gostar dele, viu? Aí. E aí... outra coisa, o Rubinho tá assim, passa por Lisboa. Rubinho, te contar uma, meu irmão. Eu ia fazer uma viagem para os Estados Unidos em março. Eu e o Ludi Souza, meu amigo, que é lá do Sul também. Aí o que aconteceu? Meu visto para os Estados Unidos foi negado. E aí eu comecei a pensar, cara, que crise, velho. Por que isso aconteceu comigo? Eu não tenho motivo nenhum para querer ficar nos Estados Unidos. Meu amigo Ludi Souza tá lá nos Estados Unidos até hoje, velho. Pensa, não tem agenda para fazer, não tem igreja para pregar e não tá dando para voltar. Meu Deus. Então aí hoje eu entendo porque que meu visto foi negado. Eu tô fazendo um planejamento, se Deus permitir, eu tô querendo passar por aí mesmo. Eu tô querendo fazer um tour pela Europa, talvez esse ano, se for possível, né? Se não, virando o ano aí. Cola aqui, o aeroporto aqui do lado de casa, nós vai tudo comer passazinho de Belém no Rubinho lá. Ô, glória. Casa pro Rubinho é o quê, Rubinho? 3 horas, né? De voo, 2h30, não sei. Fala um negócio. Esse lance que você falou da viagem para Recife, outro dia eu estava ouvindo que existem mais ou menos 3.000 pastores índios na Amazônia e no Pará. Eu esqueci o nome. É uma associação, eles são até organizados e tem os nomes. Isso aí tá e aí um amigo que esteve no Amazonas me mandando fotos daquelas igrejinhas da população ribeirinha e tal. Não são grandes denominações. Tipo, Assembleia de Deus, tem 50 igrejas. Não. É o cara que está lá sozinho. Eu não consegui ver até o fim, vontade de chorar, cara. Eu sou apaixonado por essa igreja aí, local. E, realmente, alguns lugares fui também, você conhece eu melhor que eu. O local ele faz coisas para agradar, o cara que tem amor para receber algum tipo de aprovação. É essa vaidade esquisita. Olha aí, tem um brother lá no sertão de Juazeiro, é isso? Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte. Maravilha, hein, mano? Eu fui para Rondônia uns anos atrás também, fui de carro, cara. Fui de carro, deu 2 dias de viagem, 12 horas em cada dia, 24 horas total, né? Só de ida, né? E mesma coisa, parando no Goiás, Mato Grosso e depois no estado de Rondônia. Experiência maravilhosa. Isso, cara. Aí você faz amizade com as igrejas lá da cidade. É legal o pessoal falar isso, né? Falar assim, você vai passar na minha cidade, venham aqui almoçar. Aí na ida eu parava e tinha o pastor e mais uma família. Na volta eu parava de novo, até porque não tinha dinheiro, tinha que comer onde dava, né? E na volta parava e chegava lá, tava a igreja reunida, cara.
Sabe assim? E era literalmente comer, passar 2 horas junto, conversar, repartir alguma coisa e pé na estrada. Cara, Era, cara, todas experiência linda, cara. as aventuras com você, não? Como é que é esse negócio? Como é que é? Ela topa essas aventuras com você, tua esposa, não? Esse tipo de viagem não dá pra fazer com família, cara. Ai, cara. É complicado. Esse tipo de viagem você tem que arrumar uns caras loucos e falar, vamos nessa, né? Agora, uma coisa interessante, essa de outubro, quando eu falei, vou sair de viagem, eu tava semeando na minha esposa, né? Falei, ó, tô querendo ir para Recife, vou de carro. Ela falou assim, você tá precisando mesmo. E ela tava ligada que eu tava precisando de uns dias de estrada mais longa, né? Porque estrada eu tô sempre, mas estrada assim. Ela, quantos dias você tá pensando? Falei, 7. No final a viagem ficou em 11, né? Ah, E aí eu chamei 2 caras aqui da igreja, um que é pastor comigo e um outro rapaz novo na igreja, tal, que está assumindo algumas coisas de liderança. E aí a esposa do cara empinou a carroça, né? Porque, pô, vou ficar aqui trabalhando sozinha, tal. Aí eu vi minha esposa chegando na esposa dele falando assim, ó, semeia na vida do seu marido, deixa ele ir. Uma coisa tão assim, legal. todo mundo é abençoado, né? Mas para fazer uma viagem desse jeito não dá. Cara, eu durmo em lugares que não é que eu gosto, não, velho. É óbvio que não. Aham, Mas a gente não tem controle, né? aham. E não é a condição que me assusta. O que me assusta é, é não receber o melhor. Sabe assim? Eu falo assim, quando eu trago alguém para minha casa, cara, eu quero que a pessoa seja bem tratada, dentro do que a gente pode, óbvio, né? Então eu já dormi em condições muito ruins, e se o cara me chamar de novo, eu vou de novo. Porque o cara deu tudo, velho. O cara abriu o coração. Essa semana mesmo, uns irmãos de um lugar assim bem mais periferia do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de estar com eles lá. E nós dormimos 3 caras amontoados num quarto desse tamanho, dormindo pro chão, porque era o que tinha um ar-condicionado barulhento lá. Mas pensa nos caras que eu gosto, assim, sabe? Agora, há outros lugares que a gente fica no hotelzão 5 estrelas, aqui eu não quero voltar mais nem a pau, cara. Porque é só vaidade, é um negócio, né? Por mais que às vezes a gente acha que é só dinheiro, não é isso, né? É os grupos, é os guetos, são as turmas, são as coisas que estão sendo defendidas aí em paralelo com aquilo que é o real evangelho. E olha só, chegou uma pergunta, eu vou emendar ela na pergunta que eu vou te fazer. Estou apertando aqui o negocinho para ver. A pergunta do Edu Santos. É isso, Edu Santos. Ari, o movimento... Como é que eu compartilho aqui? Aí, entrou. O movimento coaching ganhou força dentro das igrejas com a causa desse crescimento. O Edu, é o seguinte, dentro disso, eu queria também emendar na pergunta, Ari, abrange tudo e a gente conversa aqui todo mundo, que é o seguinte. Os caras estão falando da vaidade no mundo teológico brasileiro, nos ambientes acadêmicos. O Rubinho é um cara que caminha muito em ambiente acadêmico também no mundo da teologia. Claro, em todo lugar tem gente boa e gente esquisita. Mas é o seguinte, muita gente que hoje está na mídia ou são expoentes do mundo teológico brasileiro ganharam força e pujança batendo na teologia da prosperidade. Por isso que eu falei, Edu, que a gente abarca aí o coaching também, que é uma verniz nova aí em cima da teologia da prosperidade. Você acha que hoje ele bater nesses caras, nos Valdemiro Santiago da vida, o gordinho lá, que eu esqueci o nome, como é o gordinho? Que se veste de... O Agenor Duque. Esse cara aí. Nossa, cara doido. Então, é bater em cachorro morto, você acha, não? Se a gente for ficar chutando cada cachorro morto pro caminho, a gente só vai ficar fazendo isso, cara. Eu atualmente tenho andado muito mais por uma linha de falar a verdade e deixa as pessoas perceberem a diferença entre a verdade e a mentira. É muito essa linha. Mas isso que você falou dessa linha do coach, né, ter se tornado um novo verniz para a teologia da prosperidade, é muito ruim uma coisa, né, cara? A ideia do coach não é ruim na proposta em si, né? Porque aquela questão do teu cara que vem, que vai trabalhar aspectos motivacionais mesmo, ou de ajuste comportamental em coisas que você está equivocado, cara, não deixa de ter a sua eficácia. Agora, trazer isso e colocar isso como se isso fosse o evangelho é que se torna uma grande desgraça. A grande desgraça. Então, fica complicado, cara.
Fica complicado porque a gente está vendo que a moeda mudou, mas a ganância continua a mesma. Então agora os caras não estão oferecendo dinheiro, eles estão oferecendo sucesso. Né? Se você seguir as regras que eu estou dizendo, você vai ser bem sucedido naquilo que você quiser. Então é poder, é influência, é um conceito de ser feliz. Né? Se você fizer o que eu estou dizendo, você vai ser feliz. E aí, obviamente, isso aí beira a heresia, né? Isso aí vai por uma linha que não tem compromisso nenhum com as promessas de Cristo para nós. Ô Eduardo, dá certo porque tem público, porque o crente brasileiro ele quer ser rico, ele quer ser feliz, ele quer ser bem-sucedido. Isso que você falou muito interessante, porque assim, olha só, minha situação, aconselhamento pastoral aqui agora. Olha só, eu estou morando na Inglaterra, eu entendo que isso é um privilégio. Falo, caramba, estou aqui envolvido com igrejas inglesas e uma organização inglesa. Beleza. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer uma vez que eu estou aqui? Aí eu fui estudar. Então eu fiz curso com a Universidade de Londres, fiz algumas coisas, porque a empresa que eu trabalhava também já me colocou nos cursos. Vai vendo onde isso foi parar. Agora eu trabalho na igreja. Os cursos que eu fiz sobre liderança, gestão e etc., eu fazia as aulas pensando em igreja. Eu falei, caramba, o tanto de pastor local, de igreja local, essas que a gente comentou aqui, que precisa de ferramentas de liderança. Eu não estou falando de teologia, de seminário bíblico. O cara não sabe como lidar com os meninos da banda de louvor dele. O cara não sabe lidar com gente difícil dentro da igreja, aquelas famílias, aquelas donas de igreja, fofoqueira. Esse pastor local, às vezes... Aí eu penso, como é que eu vou falar isso sem ser coaching? Entendeu? Porque não é evangelho. Isso que eu estou falando não é pregação do evangelho. É ajudar o cara no dia a dia dele, nas dificuldades que ele tem, porque eu já vivi essas dificuldades muitas vezes. Ele não sabe liderar o conselho local da igreja, sabe fazer uma reunião, um planejamento para a igreja local dele. Agora, quando eu assisto pregações de coaching, os caras sem massagem, sem dó, eles falam mesmo assim do nome de Jesus, cara. E pregam, abrem a Bíblia e prega de boca cheia aquilo ali. Aí não dá, né, mano? Aí... Mas tem uma coisa que o coach faz que é interessante, cara. Esses coach eu falo que tá fazendo coisa de igreja mesmo. Ele cobra. Ele cobra caro. E vou te falar um negócio, funciona, cara. Não que eu tô fazendo porque não é minha vocação. Inclusive, isso é uma das grandes crises da minha caminhada, né? Por exemplo, sabe esses caras que promovem viagem para Israel, viagem com o pastor, não sei o que lá. Mano, eu já tive uns 4 convites de agência para produzir viagem nas minhas costas. E, inclusive, amigos meus fazem isso. Não é que eu acho errado, mas eu olho e falo, não é a minha vocação. Aí o cara fala, mano, mas você vai viajar de graça, eu te dou ainda 5.000 reais, e precisa só de 7 pessoas, cara, para bancar esse pacote todo. Você precisa arrumar 7, porque na verdade vai ter um monte de pastor, cada um levando 7 ali, né? E aí faz esse rolê todo, né? Cara, é muito honesto. Eu não acho isso errado. Mas eu olho e falo, não é a minha vocação, cara. Eu entro em crise porque não é a minha vocação. Esse é o processo. Agora, esses caras, o coach evangélico, né? Ele cobra, e isso é funcional. Sabe por quê? Porque a gente está pregando de graça, a nossa mensagem não vale nada. Sem dúvida. Agora, o cara que pagou 3.000 reais para ver uma palestra de 2 horas, mano, ele nem pisca, porque ele não quer perder nenhum real daquilo que ele pagou. É muito interessante. Por isso que os caras metem a faca. Então, óbvio, eu não estou dizendo, né? Ah, vamos então todo mundo cobrar. Essa não é a minha vocação, eu não quero fazer desse jeito. Mas eu então também tenho que entender que na minha vocação não adianta eu achar que eu vou me tornar um pastor de multidões. Com o discurso que eu entendo que eu devo ter, que é a minha vocação. E trabalhando da forma que eu tenho trabalhado, sem atropelar os princípios que eu acredito que são de coerência para a minha vida, eu sempre vou ter que entender que a porta é estreita mesmo. Então, se vier alguém falando assim, eu queria te ouvir, eu ainda tenho que apertar o cara para ver se ele já vai embora logo. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque o que é de graça, infelizmente, não tem valor. Agora, quando você acha o cara que valoriza aquilo que a gente tem a oferecer, aí não precisa nem pedir oferta, né, mano? As pessoas se comprometem com a vida da gente, né? Você não acha também, galera, respondam aí também, é um bate-papo aqui, faltava uma garrafa de café que a gente fica tomando. Ó, que muitas vezes o cara que cobra, ele já foi fruto de uma igreja miserável com ele.
Não, totalmente, velho. Cara, eu sofro demais com essa parada, viu? Eu sofro demais. Esse negócio de eu viver também, a maior parte da minha renda vem de oferta, mas o que me sustenta, cara, é os pobres, curiosamente. É as ofertas de 20, 30 reais que vai chuviscando nas minhas contas aí, e no final meu mês fecha magicamente. As ofertas de 5 mil, de vez em quando aparecem, mas uma vez na vida eu tô na morte. Né? Quem me dá as ofertas assim generosas, sem eu pedir, são as igrejas pequenas. Sim. As grandes igrejas têm tabelinha já, e aí é zoado, cara. O processo é zoado. Não te oferta nada, mas ele oferta 10 pau pro cantor que foi lá com a banda. E E é no mesmo evento. mesmo evento. Os caras já fecham cachê, mano. É embaçado. Viu? Vamos lá. Povo, a gente não vai esticar muito a live, porque vocês sabem que o Instagram tá derrubando e tal, mas tô adorando esse bate-papo com a participação de vocês aí, comentando. Como é que o pastor local, quem é pastor aí, dá um glória aí para nós, um arrasto estranho, alguma coisa. Viu? Como é que um pastor local faz nessa colcha de retalhos da igreja brasileira? Não sei. É uma pergunta, não tem uma resposta exata. Eu acho. Como é que faz para ter referenciais? É um campo minado, né? É complicado, mas a gente vai vendo que há um monte de coisas que agora, até na pandemia, está sendo muito proveitoso para a gente reavaliar como que a gente tem trabalhado. Então, aqui, pelo menos no Brasil, nós estamos experimentando isso. Quanto maior o prédio do cara, mais ferrado ele está. Quanto maior o aspecto institucional da igreja, mais ferrado ele está. Porque agora não dá para usar nada do que nós temos como instituição. Por outro lado, quanto mais relacional tudo que o cara fez mais ele está resolvido. Outra coisa ruim. Quanto mais havia uma dependência financeira do aspecto organizado da igreja, do aspecto institucional, mais ferrado ele está. Então ele não tem grana para o prédio, ele não consegue usar a estrutura e ele no final está sozinho porque as pessoas não conseguem ter agenda juntas e ele está desamparado, inclusive financeiramente. Essa é a realidade aqui. Agora, mas tem o outro lado. O outro lado é o seguinte, então a galera sempre fala, você não recebe da igreja que você pastoreia? Eu falo, não, mas tem outro pastor que recebe, certo? Eu entendia que ele precisa mais do que eu, então até aquilo que eu recebia nós fizemos um redirecionamento lá, né? E beleza, e aí, cara, 2/3 da minha renda vem de oferta. Né? Agora, o processo que Deus me deu o privilégio de viver se demonstrou altamente sustentável. Então a galera às vezes fica mandando mensagem falando assim, cara, e aí, tá passando um aperto aí nessa pandemia? Eu falei, não. Ué, por quê? Porque o cara que era fiel para com a minha casa, com 20 reais por mês, ele continua sendo fiel, velho. Porque o compromisso dele é a casa dele com a minha casa. Uhum. Entendeu? É com aquilo que nós representamos, né? No ministério e tudo mais. Agora, o cara que estava comprometido com um prédio, agora que não tem prédio para usar, e esse cara é o primeiro a furar, e aí ele compromete um monte de processo. Então, cara, aqui a gente estava até rindo disso. A gente vendo assim, índices de queda de arrecadação na casa de 70%, 80% em algumas igrejas, e nós aqui fechando no azul, com prédio alugado, com alguns obreiros em dedicação exclusiva, e a gente fechando no azul. E sem Malaquias 3:10, nem 2 Coríntios capítulo 9. Simplesmente porque os irmãos viraram e falaram assim, não, isso é um nosso compromisso uns com os outros. Então a gente vai vendo que estas situações estão também trazendo para nós oportunidade de reflexão. Você falou do lance das igrejas grandes, do começo, né? Teve algumas igrejas grandes mesmo, das maiores do Brasil, onde eu vi pastores de ministérios multimilionários vindo também na mídia falando assim, não, é um absurdo a igreja agora falar em oferta. Aí eu pensei assim, ó, tá vendo o outro extremo? O cara às vezes tem 20 milhões em caixa, porque é desse porte. Pra ele é fácil falar, né? Demais, cara, mas ele não tá olhando o cara lá, igual você falou, o assembleiano de Bíblia debaixo do braço, que às vezes não separa nem o dinheiro do aluguel dele do dinheiro do aluguel do prédio da igreja quando não é na garagem da casa dele, né? E o cara ama Jesus, velho. Às vezes o cara é 100% idôneo naquilo que ele tá fazendo. E esse cara pode vir a passar fome. Né? E aí você vem falar que ele não pode falar em dinheiro.
Eu acho que tem. Se ele não falar, eu falo por ele. Pedir oferta para os outros é mais fácil, né? Sem dúvida. Ó, eu recebi um vídeo no meu WhatsApp de um cara falando, tá vendo? O pastorzão famoso falando aqui, ó, que a gente não tem que ficar apertando ninguém. Aí eu falei, o pastorzão famoso tá falando e tem 3 câmeras filmando ele com grua. E o gasofilácio dele tem cheque de 250 mil. Tá entendendo? Não, não, Bem fácil, né? não olha. Então é assim, tava com um brother quando eu visitei o Brasil em março, na cidade de Joinville, e um carinha de 26 anos começou uma igreja na garagem. E aí chovia, e os caras seguravam a lona e faz aquela barriga, né? Com a água assim, a lona e tal. Pá. E aí ele tava me falando, pô, Dani, agora a gente foi para um outro lugar. Falou, oh, que legal, cara, uma outra garagem maior. Então vai ficar o nome lá, Igreja da Garagem, alguma coisa assim. Tá com 70 pessoas numa garagem, coisa mais linda, cara. E aí É excelente, né? tá lá. Eu acho que referência, a gente sempre busca heróis, né? Heróis e totens e nomes e tal. E a gente, mas para mim hoje o pastor anônimo ele me inspira muito. O cara que está no sertão de Minas, no sertão nordestino, o cara que está nas comunidades colonas, né? Como dizem no Sul, sou apaixonado pelo Sul também, esse me inspira. E amigos, né? Amigos queridos, assim, que me inspiram. Olha lá, o trem tá embaçado. Esses me inspiram bastante. Gente, boa, a gente tá para encerrar a live. Eu queria pedir que o Ari falasse um pouquinho dos livros. Ai, como é que faz Pô, livro, Vasos? eu nem peguei os livros aqui, porque sai ao contrário, né? Não adianta. Eu tenho que imprimir um ao contrário para sair certo. Aí as pessoas vão ver a capa, né? Eu lancei um livro em outubro agora, que é aquele erótico, sexual, sensual, mostrando para a galera que o pessoal às vezes está trabalhando a luta contra o consumo de pornografia por um lado muito comportamental, e eu não acredito nisso. Eu sempre falei isso para a galera, né? Esse lado comportamental é o do coach, né? Então eu acredito que existem coisas no comportamento, obviamente, que a gente precisa ajustar, mas a luta contra o pecado, na essência, ela não é só comportamental. Precisa haver algumas coisas do entendimento. Então, nesse livro, eu trabalhei a seguinte ideia, mostrar que esse processo de ficar transformando as pessoas, e na igreja acontece isso, em seres assexuados, é o maior engano que a gente está cometendo. Então, a gente está transformando o povo quase em anjo, principalmente os jovens. Aí esse cara depois cai nos relacionamentos e vem a desgraceira toda porque ele não aprendeu o que é a verdadeira sexualidade. Então eu faço uma defesa do erótico, mostrando que a gente precisa ressignificar o contato com o erótico num sentido assim de aprender a lidar com ele sem se corromper, porque senão depois o cara casa, ele vai ter que entender que o erótico que convém, né, que é o do relacionamento matrimonial, ele tem que ver beleza naquilo ali. Agora, se tornaram ele um ser assexuado, aí não vai ter jeito, né? E também não se deixar levar pela sensualidade, que faz com que o cara viva só no mundo da idealização. Eu lancei esse material em outubro do ano passado, já está na segunda reimpressão, saiu bem demais. É um guia não só para quem luta contra a questão da pornografia, mas também para quem quer ter informações para saber como aconselhar os outros, né? É massa, funciona. É um material que tem dado aí um bom testemunho. E agora, em março, eu lancei um livro que expande uma linha específica, que é a questão de falar do universo masculino. Interromper. Qual é o nome do site que eu vou fixar aqui para quem quiser? Tá. O site, os dois que estão à venda é saldaterra.org. Tá logo na raiz do site. Vai. Tá? E aí, em março, agora eu lancei um livro chamado O Tipo de Homem que Você Deveria Ser, falando sobre conceitos bíblicos de masculinidade, né, que servem para qualquer época. Porque agora tá meio na moda esse negócio de masculino de novo, né, cara? Talvez seja uma resposta ao feminino, sim, aquilo que tá... O feminismo começou a ficar forte demais. Então, o que aconteceu? A galera começa agora com barbearia, começa com esse negócio do homem machão, do homem isso. Não é do Sul, lá de Porto Alegre, tem o Anderson. Tem vários movimentos até trabalhando essas coisas, mas eu vejo que às vezes também há muitas coisas que são só estéticas, são só comportamentais.
Aí eu pensei, cara, eu preciso aprofundar nisso daí. Então, tentando falar sobre aspectos práticos, mas sempre remetendo ao que de natureza espiritual isso aponta, eu escrevi esse material. Esse ficou pesado, cara, eu confesso assim. Tanto que os caras perguntam assim, e aí, se é aquilo tudo que está no livro? Eu falei, mano, eu prego primeiro para mim, entendeu? Então eu olho aquilo tudo e falo, eu sei que isso é o que eu deveria ser, essa é a minha luta, eu creio que é a luta de todo homem, e é um material que tem sido muito bom também. Agora, uma coisa curiosa, cara, mulheres vêm perguntar, falando assim, mas você escreveu um material para homens? Falei, não, eu escrevi um material sobre o masculino. E aí algumas mulheres ouvindo isso começaram a comprar e, mano, que crise. Que crise. Porque as mulheres vêm e falam assim, agora eu entendo o porquê que tem umas coisas no meu casamento que não acontece, ou eu entendo o meu pai, eu entendo o meu filho, eu entendo o meu irmão. Eu falei, é isso daí. Então não tem como a gente falar de masculino sem falar de feminino e vice-versa, né? Então essa ideia do discernir esses fundamentos tem sido algo assim muito gostoso de trabalhar e muito pesado mesmo. É botar dedo na ferida e apontar as coisas que tem que ser apontadas, né? Show, maravilha. São dois livros. A pessoa só entra no site e ela consegue comprar? Sim, se que lá compra por cartão de crédito, né? Aí tranquilo. E se a pessoa tiver algum problema com cartão de crédito, manda mensagem para mim no Instagram, eu arrumo um outro jeito de fazer isso, depósito, transferência, qualquer coisa. Eu mandei uns livros até para Inglaterra, você acredita, velho? Então eu quero. Não, mas já vendeu, eu mandei direto. Sabe quanto que ficou o frete, cara? Agora, durante a quarentena, o correio não tá entregando, né? Mas eu mandei em março, ficou R$ 15 de frete, cara, para mandar 2 livros. R$ 15 de frete para os dois. É muito barato, velho. Olha, não. Faz um tempo que eu comprei um do amigo nosso, Brega, o Carlos Brigantino, lá de São Paulo. Eu não lembro quanto. Você lembra, amor, quanto ele pagou? Não é? Mas foi uma coisa assim também do frete. Giovana, o que você quer que eu fale aqui? Plataformas digitais, por exemplo, eu leio e-book. Tem, Ari, tipo, Kindle, PDF? Não, por enquanto não, só impresso, por enquanto. Mais para frente vou lançar isso daí. Entendi. Não, me impressa é bom, cheiro de livro novo, da dá, hora. É verdade, é verdade. Os crentes, obrigado por vocês terem ficado com a gente aí no bate-papo. Entrem lá, saldaterra.org, comprem o livro Show de Bolas, Groselha no YouTube. Esposa, compre para os maridos, isso é muito legal. Quem falou sobre esse assunto outro dia foi o pastor Renato Vargens, lá de Niterói. Ele fala sobre esse assunto e a mulherada está muito interessada, tá ajudando as famílias. Mulher sabe, edifica a família. Ô, mano, você está mais do que convidado para vir para cá. Convite é convite, né? O voo é caro. Mas enfim. Mas uma hora eu chego. Do mesmo jeito que eu tô fazendo esses rolês no Brasil, mano, eu tô só pegando os contatos aí da galera. Uma hora eu vou falar assim, ó, tô indo até na Ucrânia. Todo mundo daqui até lá. Ó, tem uns convites pra Angola. Lugar mais atrapalhado, mano. E olha só, você falou uma coisa interessante, porque aqui a gente está no sul da Inglaterra, mas o New Ground, que é essa família de igrejas que eu trabalho com eles, espantou igrejas em vários lugares, principalmente Europa. E eu achei que Transilvânia era só história, mas existe a Transilvânia, e tem igrejas que os caras estão plantando na Transilvânia e tem amigos lá, cara, olha só. Então quando você vier... Que doideira, hein? Cara. Conhecer o pastor Drácula. Vamos lá, conhecer o pastor Drácula. Então, você já tem lugar onde ficar, vem com a esposa para nós dar um rolê e comer umas comidas boas. E eu tô me convidando para tomar o café mineiro, cara, de Uberlândia, que deve ser bom, com pãozinho de queijo. Rapaz, quando tiver pro Brasil também, vamos combinar aí. Da gente trombar, se quiser vir aqui em casa, portas estão abertas também. No dia a gente fez pão de queijo pros gringos aqui, cara, ficaram doidos. Mas esses de mercado feito, né? Não tem as mães, a gente foi meio que fazendo assim. Amigos, virou uma comida mundial, né? É bom demais. Deus abençoe vocês todos. Arizão, ó, você, o Rubinho ou um outro cara que eu sempre falo isso, são pessoas que não fazem ideia até onde Deus pode levar tudo que vocês têm semeado. E aí vocês estão lançando os pães aí sobre as águas há algum tempo, e eles vão retornar e já estão retornando. Obrigado por ter sido corajoso, viu, Ari? E obrigado por tuas posturas no reino de Deus. Está faltando isso. Gente íntegra atrás do púlpito e que ame a noiva de Cristo.
O senhor abençoe você, seu ministério, sua família, viu, mano? Sempre, sempre. Acompanhe nas redes sociais, galera. É uma delícia acompanhar o Arizão. A live com o Lucinho foi da hora, dei muita risada quando eu vi. Não acreditei em fazer live com o Lucinho, achei muito legal. Mano, ele topou, falei, vou fazer, mano. E a galera fica achando que a gente, sei lá, tá procurando briga, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Cara, muito legal. Eu quero fazer com o Vitor Azevedo agora. Eu tô esperando quem que vai ser o contato aí que vai marcar esse negócio. Valeu pela consideração, viu, mano? Viu? Aproveitar aí quem conhece um ateuzão bom também, o Ari tá procurando algum ateu bom de briga para fazer uma live, né, Ari? Não, mas não tô querendo brigar, não. Eu quero mostrar pro cara que ele é crente e não sabe. Legal. Gente, beijo para todo mundo ali, querido. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu.